caminho mortal do pecado. A medicina já comprovou que há doenças que matam mais que outras. Por exemplo, entre elas está o câncer, que é muito temido por todos nós por causa da sua agressividade destruidora no organismo humano. No entanto, a Bíblia Sagrada nos diz que há uma doença que mata muito mais que todas elas juntas. Chama-se pecado. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que o pecado é uma doença muito agressiva. Ela é responsável pela morte da raça humana. É uma doença que mata física, moral e espiritualmente. Vamos ver na Bíblia Sagrada como essa doença, pecado, é tratada. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, é dedicado especialmente a seus filhos. E em todo o livro ele orienta os seus filhos a uma vida digna, a uma vida honesta e justa diante de Deus, especialmente quando se trata do pecado. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 12, ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são os caminhos da morte. No capítulo 5, verso 4, ele diz que esse caminho é mais amargo do que o fel e mais agudo do que uma espada de dois cortes. Vejamos como o pecado pode matar, e matou realmente, continua matando, física, moral e espiritualmente. Espiritualmente, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, nas palavras do próprio Deus: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. São palavras do Senhor para Adão no dia em que fora formado e colocado no Éden. Deus está sendo muito claro, contundente, quando diz para Adão que no dia que ele comesse da árvore proibida, ele morreria. Certamente morrerás. Lendo Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nessa questão nós entendemos que o pecado matou espiritualmente. A partir do momento quando Adão pecou, criatura e criador estavam separados. Separados no sentido espiritual. Partindo do princípio que a morte é apenas uma separação do corpo e o espírito, aqui trata-se de uma separação entre o espírito do ser humano e Deus. Deus lançou Adão para fora do Éden, num gesto de que eles estavam, a partir do momento, separados de Deus, espiritualmente separados. O espírito de Adão morre naquele momento quando peca contra o Senhor. O pecado mata, primeiro, espiritualmente, cortando a comunhão entre Deus e o espírito do ser humano. Mas o pecado mata moralmente. Logo após o pecado de Adão, a gente vai ver que moralmente ele estava destruído. Diz a Bíblia, no capítulo 3, versículo 8 do Gênesis: ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim do Éden pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja que logo em seguida a morte espiritual, eles moralmente estavam com medo. Moralmente eles estavam destruídos. É assim que o pecado faz conosco.
quando espiritualmente o nosso espírito está separado de Deus, a gente tem medo de Deus. A gente não tem a ousadia de falar com Deus. A gente tem medo de tudo e de todos. Por isso, Adão, no momento quando ele ouviu a voz de Deus no Éden, já que ele estava morto espiritualmente, separado de Deus, ele moralmente ele mostrou-se morto, porque ele se escondeu da presença do Senhor. Esta é a tendência de todo ser humano, todos nós em pecado, é esconder-nos. O próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 20, todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Na luz, tudo se vê, tudo se sabe. Deus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quando aproximamos-nos de Deus, os nossos pecados tornam-se patentes. Eis a razão por que Adão se escondeu. Moralmente, ele estava morto. É a nossa tendência. Por que você acha que existem muitas pessoas que não têm coragem de tomar uma decisão pública confessando Jesus como seu Salvador? Com certeza, os seus pecados. Elas têm medo de vir à frente, elas têm medo de declarar a sua fé em Jesus, porque os seus pecados lhe mataram. Então, fisicamente, elas estão com vergonha, elas têm medo de Deus, elas têm medo da luz. É o que disse Jesus. Eles não vêm para a luz, odeiam a luz. E, por fim, o pecado mata fisicamente o corpo. Ele mata a alma, ele mata a comunhão com Deus, mas ele mata também o corpo. Está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte física é o resultado direto do pecado. Ele mata fisicamente. Todos nós, um dia, estaremos mortos fisicamente. Todos, sem exceção. O pecado nasce de um desejo mau. Ele cresce de uma intenção má. Transforma-se em prática do mal e, quando amadurecido, produz a morte. É o que disse Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. No seu próprio livro, Tiago capítulo 1, versículo 15, ele disse: havendo a concupiscência, quer dizer, o desejo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi assim com Adão, é assim comigo, com você, conosco, com toda a raça humana. Portanto, fica comprovado que o pecado é a doença mais agressiva, mais perigosa, porque mata o espírito, mata o corpo e mata a comunhão com Deus. Ele mata espiritualmente, ele mata moralmente, mata ou seja, mata fisicamente. Que Deus possa abrir os nossos olhos para enxergarmos a gravidade desse pecado, mas sobre tudo isto, a necessidade de uma cura imediata, porque a cura deste pecado está no sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. João, capítulo 5, verso 24, Jesus garantiu: todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus é a única solução. João, capítulo 11, versículo 25, Jesus garantiu dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26, ele diz: todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Portanto, Jesus é a solução para essa doença
terrível. Ainda que não haja cura para algumas doenças terríveis que nós tememos, Jesus é o remédio para a pior de todas elas, o pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a gravidade, mas, sobretudo, a necessidade de procurar o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, para a cura da alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo perdão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e está sentado ao teu lado intercedendo por nós e voltará para nos levar para a glória. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por aqueles que estão assistindo esta palavra. Fala aos seus corações, usando-os de misericórdia, ó Deus. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia na presença de Deus, que o Senhor esteja te guiando, te orientando e te guardando de todo mal, especialmente do pecado. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.